testosterona não é piada, texto a mais de 1000 não é um meme engraçado, texto a mais de 1000 tá fora do limite fisiológico e tá dizendo que você tá correndo sérios riscos, teu sangue vai se tornar mais denso, tua pressão arterial vai subir, você vai ter uma série de efeitos colaterais. Então, não brinquem com suas vidas. Jovem já faz merda demais por natureza. Parem de glamorizar o consumo de drogas de maneira descontrolada e tratar o organismo como um grande laboratório. Puxa, nos últimos dias, completamente sumido. O cara foi pro Acre. O que tá acontecendo com o Nicolas? É política de base, a Ana Campanholo já explicou, ele tá tentando produzir quadros políticos de destaque no Acre. A partir do Acre virar o ressurgimento conservador. Deve ter algum grande intelectual lá preso nas florestas que ninguém sabe, ele foi consultar. Você viu aquele vídeo dele, quando falaram de Bolsonaro, ele dá uma murchada? Chegou a ver? Não, não vi. Ah, não. Pera aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse vídeo é sensacional, cara. Calma. Nicolas. Esse vídeo aqui mesmo. Cara, olha só isso aqui. Aqui, achei. Olha. Só manda aí um recado aí para a população de Rodrigues, que é a cidade mais bolsonarista do Acre, é aqui Rodrigues. A cidade mais bolsonarista do Acre é aqui Rodrigues. A cidade mais bolsonarista do Acre é aqui. Cara, olha a cara de nojo que ele fez. Eu acho que se o moleque tivesse dito pra ele que a cidade mais lulista do Acre era aquela, ele não teria tido uma reação corporal tão... Não é só a cara de nojo, é a reação. Ele tá abraçado quando o cara diz que é a cidade mais bolsonarista do Brasil, ele tira o abraço. Não, pior do que isso não dá pra ficar. Cara, assim, a situação, o clima interno entre os nicolistas e a família deve estar... Estão se ameaçando, né? Eles estão se ameaçando... mais especificamente, a bomba que eu fiquei sabendo que é contra ele envolve o PL Jovem através do Sérgio Santana e Lagoinha. O mais que pega é a Lagoinha, talvez mais do que o PL Jovem. O PL Jovem tá todo mundo falando há muito tempo. Falaram pra ti também, né, Junito? Te deram a dica? Sim. Falaram pra mim também, do Sérgio Santana e PL Jovem. Eu já escutei isso em muitas fontes. Eu desconfio que ali eles fizeram as coisas direito e ninguém vai achar muita coisa. O Valdemar é puta velho. O Valdemar sabe como fazer isso sem deixar muito rastro. Já foi preso. Isso, talvez 2 vezes. Talvez encontrem imoralidade, mas não ilegalidade. Agora, a Lagoinha com o Vorcaro, eu tô surpreso até agora não ter saído nada. Eu tô realmente surpreso. É interessante que o Flávio não foi preservado, mas até aqui o Nicolas tá limpinho. Mesmo o Nicolas que viajava em aviões do Vorcaro na eleição 2022. Mesmo o Nicolas que ia pra cima e pra baixo com aviões do Vorcaro na eleição 2022. Interessante. Deve ser a fé do Vorcaro, né? Deus, através do Espírito Santo, deve ter falado pra ele não entregar um irmão na fé. Deve ser isso. Só pode ser isso. Tem o Zétel, né? Que era pastor da Lagoinha. A gente esquece que o cara era pastor. O Vorcaro também era. O Vorcaro também era, filho. Ah, é? Sim. Não é só o Zétel. Ih, filho. Ih, cada enxadada uma minhoca ali, se mexer muito. Eu vi uma matéria até, que ele tava vendendo aquela sandália lá, os donos da sandália é o pessoal da Lagoinha. Da sandália de direita. Que coincidência. Que coincidência. E agora uma coisa que tá uma incógnita aí, e eu realmente tô olhando, fico vendo, não tô entendendo direito. Qual que é o papel do Pablo Marçal nisso tudo, nessa campanha? Prestador de serviço. Só. Cara, ele é um picareta. Qual que é o grande valor da vida do Pablo Marçal, Junito? É simples você entender. Qual que é o grande valor da vida desse cara? Ganha dinheiro. Dinheiro. Tudo pra ele se resume a dinheiro. Tudo. Absolutamente tudo pro Pablo Marçal se resume a dinheiro. Ele brincou de ser candidato a prefeito de São Paulo, auto-implodiu a candidatura dele num movimento estranhíssimo, que é aquele laudo falso, faltando 72 horas pra eleição. Quando todas as pesquisas diziam que ele tava no segundo turno, ele deu um jeito de dar um tiro no próprio peito. Ah, você também acha que ele foi auto-implodido? Eu falo desde aquela época que é auto-implodido, não fala que você é louco. É matemática, eu não acho nada, eu tenho certeza. A análise não é torcida nem achismo, eu não acho. Os números são teimosos, eu tinha acesso a tracking. Os tracking mostravam que ele não só passaria pro segundo turno, passaria em primeiro. Ele seria o mais votado do primeiro turno. Porque eu vou mais longe. Com Boulos e Nunes brigando pelo segundo lugar. Porque eu vou mais longe. Soube de uma pessoa de extrema confiança que não mente. Que ele pediu conselhos para Ciro Nogueira para perder aquela eleição da última semana. E ele não queria ir pro segundo turno. E aí tem tanto motivos obscuros quanto motivos óbvios para ele não querer. Cara, com o que o Marçal ganha mais dinheiro? Tendo que governar São Paulo, entregar resultado, ou continuar vendendo curso para otário achar... Aliás, Junito, deixa eu abrir um parênteses aqui, nada a ver com o que nós estamos falando, aproveitar nossa belíssima audiência e considerando que, eu começava a falar tipo advogado, considerando que, e daí fazer uns 50, considerando até chegar no que eu quero dizer.
considerando que o nosso público é majoritariamente jovem, molecada aí na faixa dos 16 aos 20 e tantos, sim, tá chegando cada vez mais um público mais adulto, mais maduro, e isso é maravilhoso, mas a grande fatia do nosso público é o público jovem. Renan Santos lidera nas pesquisas entre a geração Z, e aconteceu um episódio tristíssimo esse final de semana, envolvendo o fisiculturista Gabriel Gunley, um menino de 22 anos de idade. E aí nós começamos a falar de Pablo Marçal, aqui eu lembrei do Gunley, porque os dois, Marçal, Gunley, essa onda em torno do fisiculturismo, acabam por falar de um mesmo problema e de um mesmo fenômeno. Nós estamos vivendo uma época com essa coisa de rede social que nós convencemos a juventude que existem atalhos, que existem caminhos fáceis, que existe resposta rápida para tudo. É o Marçal dizendo que em um ano você fica milionário, basta seguir o método infalível dele. E não, você não fica, tá? Ninguém fica milionário em um ano, ninguém tem fórmula mágica. O Tigrinho não foi feito para te deixar rico, o Bet não foi feito para te deixar rico, consórcio não foi feito para te deixar rico, investimento não foi feito para te deixar rico. Demora, tem processo, você apanha. Aí a outra coisa que inventaram essa porra de atalho é na questão do corpo. Eu convivi muito com o Arthur Duval em 2018, Junito, e o Arthur sempre gostou muito dessa questão da saúde, do físico, do cuidado, da prática esportiva. Eu conheci poucas pessoas que se preocupassem tanto com o físico quanto o Arthur. Eu nunca vi o Arthur falar em hormônio, eu nunca vi o Arthur falar em anabólico, eu nunca vi o Arthur falando em ergogênico. Eu vi o Arthur chatíssimo falando em dieta, eu vi o Arthur chatíssimo falando em acordar cedo, em praticar esporte, em manter uma vida regrada, em dormir na hora certa, para manter o corpo. Isso é saudável. A cultura fitness ela é um negócio legal até o ponto em que ela deixa de ser, e esse ponto é justamente quando nós chegamos ao fisiculturismo. Corpos como o de Ramon Dino não são naturais, não são legais e vão abreviar a vida de qualquer ser humano que busque eles, no mínimo em 10 anos. No mínimo. O fisiculturismo deve ser a única prática do planeta Terra que se pretende esportiva que glorifica o uso de drogas. Que glorifica o uso de drogas. Um negócio, é uma guerra química para ver quem que tenta se matar o mais rápido possível. E tem um negócio, não tá falando aqui um hater, tá? Muito pelo contrário, eu sou fã de Renato Cariani, eu consumo conteúdo na bolha fitness pra caralho. O Pátio, que é o treinador bicampeão do último Olímpia, um brasileiro sensacional, eu consumo conteúdo da bolha. Só que se perdeu a mão quando essa porra chega em moleque. O Gunley tinha 22 anos de idade. O córtex pré-frontal não está formado até os 21 anos. Isso significa que até os 21 anos de idade você sequer consegue tomar decisões racionais. O teu córtex pré-frontal vai tomar decisões instintivas, movido a recompensas rápidas, e não tá sabendo o que tá fazendo, não é capaz de calcular as consequências, não é capaz de calcular os danos, não é capaz de calcular nada. A minha mensagem para os jovens é: a vida é difícil, mas ela é um lugar muito prazeroso se você levar ela com o mínimo de responsabilidade, com o mínimo de paciência. Quer brincar de fisiculturista? Se inspire nos velhos que fizeram sucesso até bem pouco tempo atrás. O Jordan estava falando há um ano atrás que o Gunley ia se matar. E o Gunley rindo em podcast, dizendo: não, tive que acalmar minha avó porque o Jordan disse que eu ia morrer. E eu falei para ela: bem capaz, tá tudo certo. E rindo, como se fosse uma grande piada. Não é piada. Mexer com eixo hormonal não é piada. Encher o cu de testosterona não é piada. Texto a mais de 1000 não é um meme engraçado. Texto a mais de 1000 tá fora do limite fisiológico e tá dizendo que você tá correndo sérios riscos. O teu sangue vai se tornar mais denso, tua pressão arterial vai subir, você vai ter uma série de efeitos colaterais. Não brinquem com suas vidas. Jovem já faz merda demais por natureza. Parem de glamorizar o consumo de drogas de maneira descontrolada e tratar o organismo como um grande laboratório, porque quando o laboratório explode, você morre. Você morre. É esse o recado. E não acredito no Pablo Marçal também, ele é um pilantra. Não tem nada errado se você tem 25 anos e não tem 1 milhão, se você tem 30 anos e não tem 1 milhão, e se você tem 40 e não tem 1 milhão. O milhão não é fácil, não é simples, não tem receita mágica, não é porque você não visualizou o suficiente. Nós estamos num país de merda em que a economia não cresce. Não é porque você não desbloqueou o código, é porque nós estamos num país de merda que não cresce, tem poucas oportunidades e o dinheiro está concentrado e circula pouco. É só por isso. Pronto, dei meu recado. Eu precisava falar disso, Junito. Fiquei muito abalado com essa morte do Gunley desde o dia que foi anunciado. Tô consumindo muita coisa a respeito. Espero que os responsáveis sejam punidos. Espero que esse cachorro que estão tentando passar de problema congênito do miocárdio, que não existia quando ele começou a encher o rabo de bomba, né? Como assim alguém que tem um problema congênito do miocárdio estava enchendo o rabo de bomba? Ah, mas não sabia antes da morte. Como que não sabia? Como é que não fez exame? Para de ser mentiroso, todo mundo sabe que nessa bolha maromba, antes dos caras irem pra bomba, eles têm uma bateria de exame e depois continuam fazendo esses exames. Saberia. Eu espero que esse cachorro não passe e espero que os responsáveis sejam punidos. Era um moleque que nem sabia o que estava fazendo direito e infelizmente deixaram. Infelizmente deixaram até que tá aí, morto. Eita. Não conheço muito esse universo aí.
A Jéssica soprou aqui que eu tô falando tudo isso e acabei de acender um cigarro, sim. E eu sempre ia que eu pergunto nas minhas lives, eu digo, isso aqui faz mal, isso aqui vicia, isso aqui te torna escravo. Eu nunca banquei o Olavo de Carvalho dizendo que basta uma escarradeira que vai fazer bem. Que o problema é que tiraram as escarradeiras de casa. É preciso retomar o senso de proporção. Cigarro não faz bem, álcool não faz bem, tem um monte de coisa que são uma merda. São uma merda. Mas se for. E assim, isso aí que o Junito tá fazendo faz muito mal, tá? Faz muito mal. O que tô fazendo? Tomar um vinho minimamente decente num copo ridículo desse. Isso É café! Aham, É café. O cara me entregou ao vivo aqui, cara. Porra! Nunca fiz isso com você, Bisoto. Mas claro que não, eu não entro no ar bebendo, eu só tomo minha aguinha. Café! Como diria Pedro Bial, tome água e use protetor solar. Agora vamos falar de coisas metafísicas e sinais. Que eu quero entrar. Sinais. Quem era especialista nisso era o finado Emael, que Deus o tenha. Porque é o seguinte, olha o que aconteceu. Isso aqui é uma erupção que tá tendo agora nas Filipinas. E olha só o que aconteceu. Durante a live, foi pego em live, né? Mostrando a erupção do vulcão. Simplesmente um meteoro cai do lado do vulcão, cara. Caralho. Isso é um negócio inacreditável. Inacreditável. Qual que é esse perfil, Junito? Deixa eu ver o perfil. Essa espécie de verdade... Não, mas tem... Tá viralizando por tudo que é lugar. Isso que eu vi é real. Eu quero ver... Não, eu só quero ver se é... Qual o vulcão, porque uma das minhas brincadeiras, quando eu era muito moleque, isso eu tinha 8 anos de idade, eu me apaixonei por vulcões. Você já fez vulcão na Feira de Ciências? Quem nunca fez não viveu direito. Vulcão com coloral, vinagre e bicarbonato de sódio. Joga o vinagre no bicarbonato com o coloral e sai as lavas. E argila pra fazer o vulcão. Pelo amor de Deus, quem não fez isso não viveu. Isso é um sinal, tá? Isso é um sinal. Pra mim é um sinal. Pra mim é um sinal, porque é o seguinte, o que eu tô vendo? Eu tô vendo o fim dos eventos pra 300 pessoas envolvendo o senhor Renan Santos ao redor do Brasil. Acabou. O que a gente viu nos últimos dias aí, cara? O que a gente viu ali na... Onde que foi antes da Bahia? Que teve lá 1000 pessoas, quase. Brasília. O que a gente viu em Brasília? Quase tão cu. Cabia mais de 1000 na churrascaria, eles pararam de contar em 1000. Eu sei porque eu falei com a galera que organizou o evento. Eles pararam de contar no 1000 e continuava entrando gente. Essa que você conversar com o Renan Santos, tirar foto com ele de forma... Acabou, cara. O homem tá virando uma estrela. Me lembra muito 2018, quando tinha um certo pré-candidato que era recebido em... Eles faziam evento em aeroporto, né? O evento era no aeroporto. Ele chegava no aeroporto... Tinha as convocações, né, pra você ir para o aeroporto e tal. Aparecia lá 500 pessoas, 600, 1000 pessoas. Apareciam com um caminhão. Tá começando a ficar muito parecido. O que você acha? Qual a sua análise sobre isso? Minha análise é pra nós não fazer nenhuma agenda em Juiz de Fora e nem próximo a nenhuma loja da Riachuelo. É tudo quanto eu tenho a dizer a respeito. Loja da Riachuelo? Olha a imagem que você vai entender. Foi bem na esquina. Tem um logo gigante. Tem um logo gigante da Riachuelo atrás e é bem na esquina da Riachuelo em Juiz de Fora. Nunca reparei, porque eu estranhei, porque Riachuelo é do Flávio Rocha, né? 2018. Por isso que me chamou a atenção quando deu a merda. Caramba, cara. E, enfim, cara, era pra gente ter falado sobre esse assunto no começo, mas é que a gente acabou emendando outras tretas, vamos deixar pro final, então, porque eu acho que pra mim é o melhor assunto, que é esse crescimento, até a postura do Renan, entrevistas e tudo. Tem acontecido uma coisa que não está acontecendo da mesma forma em 2018. O Jair Bolsonaro, quando ele ia em entrevistas, ele entrava em muito atrito com os jornalistas, atrito feio, e os jornalistas sempre tentando trazer falas ruins dele, e ele rebatia tentando dar aquelas lacradas, ficava uma merda as entrevistas, né? A gente curtia, virava corte na internet. Isso não está acontecendo com o Renan Santos. O Renan Santos impõe respeito onde ele fala. Ele é feito pergunta, as pessoas ouvem o que ele fala. Ele rebate mesmo quando tem um embate. Teve embate agora, teve embate ontem, teve embate lá na Esfera. Tá tendo embate, mas não tá tendo esse clima, não, ele tá falando merda. As pessoas ouvem ele, os jornalistas ouvem, as pessoas ficam, caramba. E aquilo é replicado. Você falou que o Luciano Huck começou a seguir o Renan. Sim. Olha, o Luciano Huck tava com o discurso do Renan esse final de semana, não sei se você viu um vídeo dele. Vi, numa reunião fechada entre empresários, exatamente o mesmo discurso. O mesmo discurso do Renan Santos. Isso, enfim, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha ele a viralizar, eu acho que tá ajudando, né? É que ele não tá sendo tratado como um idiota. O Jair Bolsonaro era tratado como idiota mesmo em 2018, mesmo quando estava crescendo. O Renan Santos não está sendo tratado como idiota. Eu acho que são momentos diferentes. Eu gosto muito da postura do Renan, eu não gostava do que o Jair fazia, a despeito de considerar que deu certo. É inegável que deu certo a postura beligerante do Jair contra a imprensa tradicional. Eu parto de um princípio, Júnior, que a imprensa tradicional
ela tem ainda um papel, sim, de porta-voz junto ao grande público. A gente pode odiar o UOL, a Folha, o que for. Eu, particularmente, tenho nojo de decisões editoriais. Cara, como olhar para uma Daniela Lima e não sentir nojo? Agora, ela está falando para algumas dezenas, se não centenas de milhares de pessoas, e ao longo de uma janela maior de tempo, milhões de pessoas que estão consumindo informação intermediada por ela. Não faz sentido ficar nesse clima de beligerância permanente. Lógico que tem situações limite, tem momentos que o veículo opta por mentir descaradamente, aí você desmente. Não, essa coisa do embate constante, além de tudo, cansou o país. O país é um país que está muito cansado, nós estamos desde 2013 no quebra-pau. É 2026, são 13 anos de guerra ininterrupta. As pessoas querem alguém capaz de responder a pergunta sem começar uma guerra. Qual é a sua política para a mulher? Não diz qual é a política para a mulher. Não é difícil. Foi só uma pergunta. Não é porque isso não é o nosso eixo central, não é porque nós temos críticas sérias à cultura woke que tem que meter o louco. Tem que meter o louco, que tem que estar metendo o louco o tempo inteiro. Aliás, essa coisa de meter o louco é outra coisa que nós temos que parar. Cara, no final do dia, nós vamos eleger Renan Santos presidente do Brasil. Eu tenho recebido... Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!